Bom, pessoal, para quem lembra, na última semana, na quinta-feira, eu fiz uma live falando que a gente ia para o Mediterrâneo, ia para Gibraltar, que a única coisa que tinha de perigo, de preocupação, as orcas estavam atacando os barcos. Mas eu sempre penso que o que vem nas notícias, né, é sempre um exagero também, porque ninguém dá notícia. Eu passei para o Mediterrâneo de boa e aparece meu barco foi destruído. Então, hoje nós estávamos vindo de Barbates até aqui Bolônia. Que é realmente onde estava tendo os ataques das orcas. Vento de 17, 20 nós. A gente amarrou o gerador eólico por causa das orcas. Daqui a pouco vamos desligar o sonar também, para ter certeza que elas não vão comer nossa quilha. Daqui o vento tá bem de trás da gente. Quando o John viu à distância uma orca, a gente estava seguindo todos os protocolos e a gente tinha o motor desligado, estávamos indo só na genoa, só na vela, todos os aparelhos, a sonda desligada e até o gerador eólico amarrado para não estar fazendo vibração no barco. Mas quando ele viu a orca, ela estava vindo. Ela viu a gente, devia estar uns 100 metros de distância, e ela veio direto pro barco. E eu tava com a minha câmera ali, tentando fazer foto-identificação, achando ok, a gente tá vendo baleia, mas não é necessariamente que ela vai nos atacar. E não demorou muito, ela começou a atacar o nosso leme. A gente também estava trazendo o nosso bote, que a gente tirou o motor e deixou o bote amarrado, porque a gente não tem o David, né, aquele que levanta o bote, então a gente estava trazendo o bote amarrado por trás. E eu acho que essa foi a nossa sorte, porque até agora todas as interações entre baleia e barcos, as baleias ficam mesmo no leme por volta de 30 minutos. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, só que as baleias ficaram muito no nosso bote lá atrás. E vieram sim para o nosso leme, mas não muitas vezes. I don't know what to do. If you go to shallow. They are in the ladder, amor. Hey. Stay. Come on, stay. It's okay. Thomas, no, stay inside. We put them inside the. Inside. Fuck, he's coming.
stuck in the dinghy. They're stuck in the dinghy. Staying with the dinghy. Okay, it might be leaving. No, it's coming back. Wow! Coming in full speed now. Coming inside. Under the boat. It's going to the your ladder, look. Inside. Yeah, Right I keep. inside, yeah? Two people in one dog. Yes, the whales still close the vessel that we bring the dinghy behind, and at the moment it's close to the dinghy. Okay, we are trying because also there is waves. Okay. What were you doing? You see. Okay, it's 2572. Thank you. What does he say, Emma? We stay in standby. He said that usually if we stop after half hour, if the boat's not moving, they leave. I'd go close to the beach as much as possible. We go to the beach and then we leave Strada, then we go. I don't think they're gonna get so close to the beach. Can you put the anchor?
Agora o John vai mergulhar para ver o quanto de dano que elas fizeram na quilha. A gente não perdeu a direção completa, mas ela tá dura. Então, Esty is bent. e a outra? It doesn't seem too bad, but we probably have to take them both out. Eu tentei algumas coisas que eu tinha visto na internet que não ia machucar as baleias, porque eu acho que ainda acima de tudo, mesmo que elas tenham causado um impacto muito grande no meu barco e que, sei lá, isso vai me custar, não sei ainda o preço, nós vamos amanhã para Gibraltar e vamos ver quanto vai custar, mas eu sei que vai me custar talvez alguns meses de trabalho, não sei. Eu ainda acho que elas estão no ambiente delas. Mas o que a gente podia fazer que não causaria danos para ela? O que o pessoal recomendou? Então, desligar tudo e talvez essa buzina de ar quando elas viessem para baixo. Bom, eu buzinei uma vez, talvez ela saiu por alguns segundos, mas logo a buzina acabou e não deu para buzinar mais. E ela estava ali no leme mesmo, brincando ou, sei lá, destruindo o leme. Só que aí ela viu o bote e foi pro bote, eram duas, e elas ficaram ali no bote, depois de vez em quando vinha pro leme. Isso tudo durou por volta de meia hora. Eles recomendam também você desligar o motor, a gente já estava com o motor desligado, abaixar as velas. A gente estava ondas de 2 metros e a gente estava a favor das ondas e a gente chegou à conclusão que ia baixar as velas ali com as ondas, a gente ia continuar em movimento, só que ia perder totalmente o controle do barco. A gente não achou que era uma boa ideia e a gente continuou com a genoa então levantada, estava risada, mas continuamos seguindo porque a gente estava muito perto também da praia. A gente estava com menos de 1,5 milha da praia. E parece que os ataques, as interações estavam acontecendo mais de 5 milhas. Então, a gente teve um pouco de azar com isso. E elas vieram próximas e atacaram ou interagiram com o nosso leme. O que é a coisa mais estranha que está acontecendo? Que isso parece que não está acontecendo só aqui. Aqui no Estreito do Gibraltar está acontecendo muito. Mas não é só aqui. Ontem, um amigo de um amigo teve o mesmo problema no norte da França. Então não tem como ser a mesma população. Parece que o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Tem um livro alemão, de autoria alemã, que conta uma história disso, das baleias se revoltando contra os impactos nossos humanos, né? Não acho que seja esse caso, mas é muito interessante e é muito estranho, mesmo por estar acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Então aqui em Portugal, na França e parece que até nos Estados Unidos. Bom, por coincidência, uma amiga de uma amiga trabalha com essas orcas aqui do Estreito do Gibraltar e vai estar me ligando, então, para estar fazendo umas perguntas. Eu quero aproveitar e fazer outras perguntas também para tentar entender. E também a gente precisa voltar para Cádiz e eu não quero que isso aconteça de novo. Eu não culpo as orcas, eu acho que nós estamos no ambiente delas. Então, nós temos que respeitá-las
Infelizmente, eu acho que está tendo um desentendimento muito grande entre as pessoas de barco e essas interações, então tá criando um sentimento de raiva que é nada saudável e que eu acho importante nós, como velejadores, amantes do mar, eu acima de tudo mergulhadora, ecóloga, precisamos levantar a bandeira, que nós estamos no ambiente deles. Não importa o quanto nos vai custar, quantos meses de trabalho, quanto tempo que eu não vou viajar mais por causa delas, não interessa. A memória que eu tenho delas aqui, isso é pro resto da minha vida. Claro que durante o acontecimento eu fiquei nervosa, meu coração tava tum-tum-tum, o Comex chegava perto da plataforma ali, que me deixava ainda mais nervosa, eu queria que elas não estivessem atacando, mas no fim é o que aconteceu, e aí passou o nervosismo, eu tive a fase de descarregar a adrenalina, né, com o choro, e finalmente agora, depois fui passar um começo, uma caminhada, e agora refletir um pouco sobre o que aconteceu. E estou procurando ler um pouco na internet, agora vou falar com essa menina e depois a gente aumenta um pouco, a gente dá mais detalhes aqui nesse vídeo. Mas isso é o que temos para hoje. Hoje é então 31 de julho, seria o segundo dia de férias que eu tenho. A intenção era viajar o Mediterrâneo o mais profundo possível, mas nós vamos ter que parar ali na Baía de Gibraltar. A gente está conseguindo agora mexer o leme, mas o eixo do leme entortou, então não dá para usar o autopiloto e também não está a maior segurança possível, então nós vamos parar na Baía de Gibraltar para fazer o reparo. Nós vamos tentar fazer o máximo que a gente pode por a gente, para reduzir os custos, e se a gente conseguir, a gente vai fazer tudo com barco na água também para reduzir os custos. Isso então vou deixar para outra semana, mas isso foi o que aconteceu hoje.